Bom dia, estamos aqui em mais um episódio do Agilize Podcast e não tem como não estar feliz de estar aqui diretamente do Agile Trends 2024. É sempre uma honra, é a primeira vez que eu, Alisson, estou também no Agile Trends e o podcast também. Então a gente está junto com a parceria da Tempo Academy, que proveu toda essa estrutura que a gente está aqui hoje, que foi possível, né, estar fazendo essas gravações. E nada melhor do que estar com um parceiro que potencializa realmente esse crescimento. A gente fala muito que é o ganha-ganha. Então, antes de chamar a Carol, vou me apresentar rapidinho. Sou Alisson Laurentino, pelo sotaque, né? Já deu para perceber que sou cearense. Então, o podcast vai completar 2 anos agora em maio. E a jornada é exponencial. Então, não imaginava que estaria aqui nesse momento com um podcast com pessoas que eu só via no digital, né, acompanhando, dando like, compartilhando. E é muito interessante, sim, sem dúvida. Mas trabalho com agilidade, tem uns 8 anos, toda a tecnologia, tem uns 15 aninhos, então a barba tá preta que eu pintei, né? Então, senão estaria branquinha. E eu venho muito nesse ponto de se adaptar, trabalhar, aprender, o ponto de se reinventar nunca para. A gente vem muito nessa pegada. E o podcast não é somente o Alisson, tem mais 4 pessoas comigo, mas quem iniciou tudo foi minha esposa, né, que é uma contadora que está indo para o universo de agilidade. Ainda não conseguiu, então estou sempre vendendo o peixe dela, tá bom? Então quem quiser aí contratar uma agilista em desenvolvimento, que tem as certificações necessárias, mas o ponto não é a certificação e sim querer fazer. Enfim, meu amor, parabéns pra ti, viu? A gente tá aqui, tô seu mãe, tô na Globo, tô na Agile Trends, tá bom? Então, Carol, né, fala um pouquinho da Carol, quem é você e a Tempo Academy. Bom dia, pessoal. Sou a Carol da Tempo Academy. A Tempo Academy já está há 8 anos no mercado, já trabalhando com treinamentos de agilidade, com foco em agilidade, mas tem os treinamentos próprios, né? Personalizados, mas também é trainer oficial de Kanban, é parceiro oficial, né, da Kanban University, de Safe também. Então, estamos aqui disponíveis para poder trilhar essa jornada de agilidade com todos vocês. Perfeito, fala muito da gente, né? Mas o papo aqui é chamar o convidado, né? Então, assim, eu não programei nada, então é de coração. Então, fico muito honrado de estar o Varney aqui comigo, de estar um pouquinho trocando algumas ideias, né? Conhecer um pouquinho e tietando, né? Depois tem uma fotinha também, né? Tem que aproveitar esse momento. Mas, Varney, seja bem-vindo, tá bom? Podcast. Fico honrado mesmo. E para de enrolação. Então, se apresente para o público. Quem ainda não te conhece, que eu acho meio difícil. A gente comentou nos bastidores sobre o Web Summit em Portugal. Então, te acompanhei, né? Desde o aeroporto até a chegada lá. Então, já estava já apreciando esse momento. Então, compartilhe quem é a vossa presença aqui. Muito bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Então, eu sou o Vanner, né, Vanner Teixeira. Hoje eu sou gerente executivo de agilidade na Raia Drogasil. Eu tenho que falar Raia Drogasil, porque se eu falo RD, as pessoas não conhecem. RD Station, não, é Raia Drogasil. Aí agora abalei o mundo, porque quase que a totalidade dos clientes não sabem que Raia e Drogasil é uma empresa só. Então, podem dormir tranquilos agora, é uma empresa só. Então, foi conhecimento para todos, viu? Porque quem é que não conhece a Drogasil? Então já sabemos agora um pouquinho. Enfim, contigo. Então, eu tô lá, completei 3 anos em dezembro, né? Eu cheguei lá no dia 14 de dezembro de 2020. Pandemia? Pandemia, já estava no ápice da pandemia. No ápice, tudo fechado ainda, né? Antes da Redrogasil, eu fiz uma passagem pela PagSeguro, né? Lá, GoPags, né? Então sou um Pags. Fiquei lá quase 2 anos. E antes eu fiquei muito tempo na Embraer. É uma empresa que eu sou apaixonado até hoje, assim. Tenho grandes amigos lá. E eu tô na agilidade, cara, eu sou um tiozão da agilidade. Né? Porque eu comecei a trabalhar com o que hoje a gente fala que é agilidade, 2001, né? E eu fui um cara muito forte do Scrum, né? Eu lembro que tinha 2 caras aqui que estavam movimentando bem
o Scrum aqui no Brasil, que era o Alexandre McFadden e o Alexandre Magno, os dois Alexandre. Né? E aí eu estava muito próximo do McFadden. Né? E na época eu era desenvolvedor, mas eu gerenciava meus times com os princípios, né? E uma vez a Local Web, cara, lá em 2003, ela chamou o Shutland aqui no Brasil. E aí os caras me convidaram e foi aí que eu entendi que o que eu tava fazendo chamava Scrum. Boa. Porque ainda já não tá na tinha. veia, então, né? Já tava na veia. Tava na veia. Porque a gente tinha outros tempos, né? Se a gente volta 20 anos atrás, você não tinha a quantidade de livros que você tem hoje traduzidos, né? Então a gente acabava tendo muito livro em inglês, e aí então você só que tinha os grandes fóruns também de internet onde se trocava muita ideia, né? E eles, né, o Jeff Shuttle, ele já era um cara presente na rede, então ele estava discutindo, só que ele ainda não tinha nomeado de Scrum, né? E então assim, a minha vinda para esse universo de agilidade é desde lá do 2001, 2002, né? E eu comecei a trabalhar literalmente assim no que o termo que o pessoal fala hoje, né, transformação, em 2008. Né? Então até 2008 eu ainda estava trabalhando especificamente dentro de times. Né? Então sendo Scrum Master, sendo um agilista. Né? E aí eu comecei a trabalhar nessa parte mais de transformar mesmo a partir de 2008. Tá? Então, se começou em 2008, está em 2024. Quase 20 anos já. Sou tiozão, cara. Eu não falo tiozão. Essas barbas brancas, elas revelam sim a idade. Bastante. Então, assim, quase 2 décadas em transformação. Então, assim, muitos perrengues, muitos aprendizados, muitos o que não fazer, o que fazer, muitos resultados, algumas frustrações. Então, tem uma bagagem gigante. Então, né? Compartilha com a gente assim, ó, o que você pode compartilhar, lógico, né? Uhum. 2 décadas, tem muita coisa para contar. Senão a gente passaria, eu acho que, uma semana conversando. Mas diga aí algumas coisas que já aconteceu que talvez hoje seria um pouco diferente pelo momento, né, que aconteceu. Boa. Ó, a gente teve nessa época, assim, lá para 2010, 2002, uma coisa que aconteceu foi uma divisão, assim, que era o mundo Kanban versus Scrum, né? Então era a treta, né? Ou você vestia a camisa de um lado ou vestia a camisa do outro lado. E eu era o time Scrum, né? Então eu lá, sempre fui fã do McFadden. Então eu era um defensor ferrenho assim do Scrum, muito porque era a maneira mais prática de se começar, porque ele era prescritivo. Então você tem aqui os ritos, né? Só que eu comecei a me deparar com um desafio que era escalar. Na minha visão, o Scrum ele sempre foi ruim para escalar. Porque quando você pega o guide, ele não te prepara, por exemplo, para dependência. E aí eu entro num ponto que hoje eu insisto com a galera, que é assim, né? Não seja by the book. Hoje, se você quiser ser by the book, você vai se frustrar. As portas serão fechadas, tá não? Exato. Porque, ó, pensa, o Scrum mesmo, vocês sabem a história do Shuttle, como que ele cria o Scrum? Vamos saber agora. É por causa da Copa do Mundo de 94. Porque ele era pesquisador. Em 94 teve a Copa nos Estados Unidos, lá em Atlanta. Onde a gente foi campeão, né? Fomos campeões. Só que o Clinton, atual presidente, investiu muito dinheiro para ter a Copa do Mundo e ele teve que fazer cortes. E ele cortou em pesquisa. E aí o Shuttle perdeu o emprego de pesquisador. Caraca. E aí ele tinha as teorias dele, ele sempre foi desenvolvedor, né? E aí ele começou a trabalhar as ideias dele assim. Então ele brinca, né, no depoimento dele, ele fala que se não fosse a Copa do Mundo, o Scrum nunca teria nascido. Só que qual que era o pensamento dele? O pensamento dele era, eu preciso ter um time multidisciplinar que ele seja capaz de desenvolver tudo que ele precisa. Então o time tem que ser autossuficiente.
Volta 25 anos atrás, e o que a gente tinha de internet, o que a gente tinha... A gente tinha um app? A gente não tinha um app. Como que você pagava a tua conta? Como é que eram os celulares antes? Tinha um monte de teclas, né? Nem touch era, nem fazia ligação, só ligação, vai. E o tamanho deles? Lembra? Tijolão. Gigante, você ficava lá brincando com a antena, né? De tentar se... O joguinho que tinha, eu acho que é das cobrinhas, né? o Lemmings. Era o WAP, né? A internet era o WAP. Então, assim, você tinha uma complexidade de software que era muito diferente. Você não tinha, de fato, dependência. Né? Quando você chegava numa empresa e tinha alguém que mantinha o site, você tinha literalmente um time. E era isso que você precisava. Né? A web 1.0. Né? Então, você postava um conteúdo para alguém ler. Mas a pessoa sequer reagia. Ela não dava like, ela não comentava, ela não comprava. Né? Então, era o Web 1.0. Então, o Scrum foi muito moldado nessa figura, onde você tem um time multidisciplinar. E ele passou por evoluções, né? Ele foi evoluindo. Só que esse é um ponto que é muito complexo, quando você tenta levar isso, escalar ao máximo. E aí você vai começando a entender que... E aí vão ser crucificados aqui, né? Mas chegou num ponto... Você tá em casa, relaxa. Que o Scrum ele começou a ser de fato o nosso gargalo assim, para escalar. Né? Então, ele precisava ser mais misto. Então, eu gostava muito do planejamento, eu gostava muito da sprint, mas ele é totalmente downstream. Né? Então, você roda muito bem o Scrum no downstream. O upstream... Não dá para você chegar e... Cara, como que você pode hoje pensar? Eu tenho que pôr o cliente no centro. Como que eu vou pôr o cliente dentro de uma reunião de planejamento? Para aí sim identificar o que precisa ser feito. Né? Então, quando a gente fala de downstream, o Scrum ele cabe como uma luva. Mas aí eu já tenho que ter tido um upstream feito, dependências negociadas. Agora está pronto para dev. Então, aí beleza, temos o nosso door e aí eu consigo rodar. Então, veja, eu consigo... Tem uma parte que tem que ser feito antes de eu começar realmente a desenvolver. Ou começar a produzir. E esse também é um outro ponto que pega muito hoje, né? Quando a gente fala assim, depende... E é que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar, né? Hoje é muito mais fácil a gente trabalhar num processo empurrado do que um processo puxado. Mais fácil, não estou dizendo que é o melhor, mas reflitam. Você vai fazer um desenvolvimento de um upstream, você vai pensar no que precisa ser feito, você vai negociar as dependências, aí sim está pronto para desenvolver e aí segue no desenvolvimento. Então ele é puxado naquilo que você priorizou. Mas como tem essa esteira, né, então muita gente começa a cometer... vamos dizer assim, vai ser equívoco, para não falar que é erro, mas é muito simples as pessoas irem para um processo empurrado. É difícil você converter para um processo puxado. E aí entram as barreiras. Primeira barreira, como que eu agilizo o processo de upstream para que a gente tenha um parking lot para que eu possa repriorizar e de fato puxar? Então essa é uma barreira. Se a gente for pensar grandes corporações que têm super apps, como que a gente consegue um processo puxado pensando num super app, onde eu tenho dependência com o mundo? Né? A complexidade aumentou. A complexidade aumentou. Então, e aí quando você pegava e tentava rodar Scrum puro, você via que ele não atendia esse outro lado, assim. Cara, não tenho aqui... As coisas não nascem, não brotam assim de uma reunião simples, onde nós vamos hoje decidir o futuro de 15 dias, sem olhar para a estratégia da companhia. Então a gente tinha essa dificuldade lá atrás, falando de 2012, 2014. E aí vieram alguns modelos, aí veio o Safe, que ele desconstruía boa parte, né, do que aquele universo que o Scrum defendia. Então aí a gente começou a ver outros caminhos. E aí hoje, por exemplo, eu falo assim, né? O Safe ele é muito mais Kanban do que Scrum ou qualquer outra coisa, né? Ele declara para você assim, olha, eu não tenho preferência, mas
um sistema puxado, fluido, né, é muito melhor. Então o Safe ele vai te levando para lá. Tem um ponto importante, até na empresa onde eu trabalho, estou hoje lá no cliente, que é o Banco do Nordeste, que eles tiveram experiência, né, utilizando o Safe e pivotaram. Né? N problemas, N pontos, até o ponto também que eu não estava mais lá e eu retornei no ano passado. Tem pessoas que começam a olhar a big picture e se assustam. Pelo impacto, normalmente é esse. Eu estou falando por experiência própria. Né? Tirei SA, renovei, mas o ponto é, se eu estou falando que o Safe ele consegue ser mais Kanban, né? Você consegue ter uma estrutura que eu posso escalar, né? A gente já escala, a gente está falando muito sobre isso agora. Existe uma forma de diminuir o impacto para começar a utilizar o Safe, já que a gente está pontuando isso agora. Eu não vou falar nem o caminho certo, que existem vários pontos que impactam sobre isso. Mas existe um caminho com menos atrito? Se tiver, como é que seria isso? Hoje na palestra minha eu vou meio que abordar um pouco isso, né? Eu acho que o problema da escala ele começa no planejamento estratégico da companhia. No Brasil é muito raro acontecer isso, mais lá no norte da Suécia assim que ocorre. Mas geralmente, como que é feito? Quem vai trabalhar com OKR hoje? Um monte de gente fala que trabalha com OKR. Como que é o trabalho de OKR? A empresa vem, dá o projeto que você tem que fazer, e aí você vai trabalhar com o OKR, mas você já tem o projeto, o backlog já existe. Aí você vai olhar para o backlog e falar assim, qual que é o objetivo que eu quero para isso? Né? Aí você define o objetivo, e aí você fala, qual é o resultado que eu acho que eu posso chegar aqui? Aí você coloca o seu OKR lá. Mas o backlog ele já existe. Como que eu escalo algo onde o backlog já é dado? Então você entra numa empresa, você tem lá, olha, esse ano nós temos 50 projetos estratégicos aqui para a gente rodar. Que é tudo estratégico, né? É tudo estratégico, né? Mas foi planejado isso? As áreas... Então, eu acho que a maneira mais simples da gente resolver é a gente escalar o portfólio. Então, se eu tenho uma visão de portfólio, que a gente consegue, por exemplo, pôr um processo para que a entrada dessas demandas elas sejam melhor pensadas, que as áreas sejam acionadas, que isso não venha de um desejo de um VP ou de um diretor, é a melhor forma da gente escalar. Porque se a gente... Onde eu acho que é o erro que todo mundo comete, talvez vocês concordem comigo. Geralmente, a gente quer implantar Safe no downstream. A gente esquece que o upstream começa no portfólio. O upstream não começa assim, vamos escrever história, vamos refinar. Isso não é upstream. Isso para mim é refinamento. Né? Então vou pegar uma demanda, vou fatiar ela. Isso é uma etapa finalzinha do upstream. Quando a gente fala de upstream, a gente está falando de ideação? Exato, é portfólio. O upstream ele começa na estratégia da companhia. Para onde nós vamos? Aí eu start upstream. Eu tenho um objetivo. Agora nós vamos começar upstream. E aí nós vamos começar a idear o que a gente precisa fazer. Então, processo de ideação, processo de validação. Né? Eu vou envolver as áreas. Quais áreas são necessárias? Por exemplo, uma big picture. Vamos fazer uma PI? A primeira PI, onde que eu deveria estar fazendo? E isso é um ponto que eu falo assim. Se você pegar o livro do Safe, né, em que capítulo está dizendo que a PI ocorre aonde? Então percebe que ele é adaptativo, ele não tem uma definição. Assim, o que é a minha PI? Né? Aonde que ela deveria ocorrer? Ela só deveria ocorrer lá na frente, quando eu já estou perto de entrar para o downstream, que eu vou planejar o que eu vou fazer. Em que momento deveria entrar uma PI? Deveria ser só uma PI? Se você pensar assim em portfólio, e aí eu estou sendo disruptivo, por quê? Porque a maioria das pessoas não tem esta liberdade de você gerir o portfólio da empresa. Então você vai adaptando. Então você pega aquela ferramenta e vai lá. Então a simplicidade a gente teria se a gente tivesse o processo inteiro escalado, olhando para tudo. Né? Então desde do upstream até o delivery. E lembrando que o upstream
começando lá no portfólio. Perfeito. Então, assim, como falou, a gente cria, às vezes, até, no meu caso já fui também nesse ponto, de criar problemas, não, o safe não funciona, o safe aquilo, mas se eu não consigo ter uma capacidade de entender, né, de ter um conhecimento, uma base sobre o safe, como utilizar, por que utilizar, quando falou, vou fazer uma API, mas quais são as áreas envolvidas, quando é que eu posso começar? Então, assim, toda a parte de planejamento, né, da parte, realmente, olhando no portfólio, se não tem uma estratégia sobre isso, então o risco de dar errado é muito grande. Sim. Então, eu não estou mais falando somente do safe, mas em qualquer gestão de projeto ou de produto. Se eu não tenho um planejamento eficiente, eu não estou nem falando como seria uma eficiência de um projeto, mas se eu não tenho um mínimo de planejamento para poder executar algo, então a execução já tende a falhar. Então, assim, faz sentido? É nesse ponto mesmo? Porque a gente está um pouco condicionado a uma visão assim, muito lá do PMI, né? Então, o que é sucesso de projeto? É eu entregar o escopo determinado no prazo combinado pelo valor acertado. Que é aquela tríade, né? Se eu for pensar projeto, sempre falo. Então, naturalmente, a gente é doutrinado que eu parto de um escopo. Concordam comigo? Verdade. A gente está meio doutrinado a isso. Então, por que a gente sempre aceita que é do escopo para frente que eu estou falando? Então, eu já vou contar que eu tenho um projeto para fazer. Já existe um escopo e eu não participo dele. Eu já estou colocando isso. Já recebo. Né? Luva de pedreiro, receba, né? Você já está colocando isso como uma condição sine qua non, cara. E é aí que eu tenho batido muito forte nos últimos anos nisso. Assim, cara, não é a partir do escopo. É a partir do objetivo. Para onde nós vamos? A gente precisa ir para onde? Qual o direcionamento? Qual o direcionamento? Aí nós vamos começar. Então, se eu continuar aceitando que é a partir do escopo que eu começo a trabalhar, aí nós vamos ter essas rupturas tudo. Por quê? Eu posso ter um monte de projeto que um não fala com o outro, não considerou capacity de ninguém, né? E aí as dependências, eu faço como com elas? Eu não tenho capacity. Eu acho que ninguém passou por isso, né? Não, é por isso que eu tô falando. Eu ia falar isso, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Interligação em projetos, às vezes mexe no mesmo sistema, às vezes tem a capacidade, análise de capacidade, né? E aí a coisa não sai, certo, Carol? Aí o que a gente vai pegar para resolver? Safe. Mas o safe tá lá tudo entranhado o negócio lá, o que nós vamos pegar para... Não, tem que fazer uma API, porque a gente vai alinhar todas as dependências. Falei, caraca. Lembra que ele falava assim, na época, não tão longe, né? Não tenho tanta bagagem quanto a vossa senhoria, mas falava muito assim, o Scrum não é a bala de prata, o safe também não é. Não é. Então, hoje, por exemplo, ontem lá o nosso case foi o case campeão, né? Parabéns, né? Então não demos os parabéns para vocês. Muito bom, excelente. Então, parabéns. Case de transformação, né? Mais de 500 pessoas envolvidas. Então, se você pegar os nossos números, né? Então, ontem eu estava falando com o Luan da Business Map, né? O nosso case é assim, em 3 anos, a gente teve um crescimento de 1000%. O digital da Raia Drogasil, em 3 anos, cresceu 1000%. Né? Então, a gente saiu de uma participação lá de 1% no faturamento da companhia para 16% no faturamento da companhia. Isso, uma empresa que cresce 2 dígitos por ano. Então, assim, ela em média, ela está crescendo aí perto dos 20% ao ano. A gente fala muito de crescimento exponencial. Exato. A gente está falando de crescimento exponencial no negócio. Exato. E como que a gente chegou lá? Então, foi um trabalho árduo no sentido de, primeiro, começar a convencer toda a diretoria, os vice-presidentes, o presidente de que a gente precisa ter objetivos claros. A gente tem que parar de ter projeto estratégico que não envolveu as áreas, que não se encaixou com o objetivo, né? Quem nunca fez um projeto que todo mundo entendia e falava assim, para que eu estou fazendo isso?
E aí gastava dinheiro pra caramba, chegava no final, cadê o resultado? Não vinha, né? Então hoje a gente tem, basicamente, são os objetivos estratégicos, né? E aí eu sempre esclareço de uma forma bacana que assim, vocês têm filhos já? Só 3. Só 3. Quando você pensou nos seus filhos, você pensou tudo, como que você ia criar, como que ia ser, não sei o quê, quando nascesse, né? É um escopo fechado. E aí, Tá escopo fechado. Escopo E aí fechado. você descobriu o quê? Filho você cria do jeito que dá, né? Então não me julguem, né? Adaptação é direta. Adaptação direta. Então o que a gente entendeu? A gente queria muito trabalhar com o OKR. Só que é uma companhia de varejo. Varejo é aquela coisa, você pode ter vendido 1 bilhão ontem, que hoje teu caixa começa a 0. Então o pessoal fala assim, o ruim do varejo é que o varejo não comemora. É que não dá tempo. Você já tá brigando pro próximo. Exatamente. Né? Então você bateu a meta de ontem, cara. Agora vamos para a meta de hoje, né? Então essa coisa. Então a gente queria o seguinte, olha, precisamos trabalhar com o OKR. Beleza, trabalhamos com o OKR. Só que o OKR é meta. Aí, se você pegar lá o Felipe Castro, isso está errado, não pode. Tudo bem, só que para nossa realidade isso funcionou bem e tem funcionado bem, mas é meta. Então eu tenho as metas estratégicas. Então eu tenho o objetivo, né? Então a gente quer ser uma farmácia Omni, quer ser um hub de saúde. Isso é o objetivo nosso até 2030. Né? Então a gente quer atuar na vida e na saúde das pessoas em todos os momentos de sua vida. Esse é o nosso maior objetivo. E perceba, é um objetivo que eu não estou falando de vender remédio. Né? Embora nós somos uma farmácia, um varejo farmacêutico, o meu propósito é trabalhar a saúde integral das pessoas. E a saúde integral das pessoas é bem-estar, a saúde integral das pessoas é exame, é vacina. Então não é necessariamente remédio. Vou pegar só um ponto que falou agora muito importante. Então, assim, o foco realmente virar, ou já estão num processo, né, de hub de saúde. E o lema é atuar na vida das pessoas em todos os momentos da sua vida. Atuar na saúde integral das pessoas em todos os momentos de sua vida. Né? O jargão popular que o pessoal brincava, né, que nunca foi uma ideia nossa, mas que os caras falam que é de fralda a fralda. Né? Aí foi, que onde saiu esse negócio? Mas é muito conhecido no varejo farmacêutico esse termo que é muito ruim. Então a gente Faz sentido. A gente quer atuar na saúde integral das pessoas em todos os momentos de sua vida. Isso é o que a gente está buscando. Para isso eu tenho esse objetivo, mas eu tenho que ter metas cotidianas. Ou seja, tem um objetivo macro, que é esse, robusto, e abaixo dele eu tenho várias metas para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, uma das metas a gente quer... Então, basicamente as metas elas são divididas em 4. Receita, atração, satisfação, fidelização e receita. Isso é a estratégia da companhia. Então, eu tenho que ter uma receita, eu tenho que ter uma atração de novos clientes, eu tenho que ter uma fidelização, eu tenho que ter uma satisfação. O que eu faço para fidelizar são as iniciativas que vão... Mas eu tenho essa meta. Abaixo disso, a gente vai entrar no tático. Então, nível estratégico, vamos para o nível tático. Nível tático, eu vou ter os objetivos táticos e os KRs táticos. Então, vou dar um exemplo assim. Eu tenho uma meta de atração, tenho que atrair tantos mil novos clientes, beleza. Eu vou separar o que é orgânico do que precisa ser impulsionado. Então, assim, se a gente não fizer nada, quantos novos clientes nós vamos atrair? Vamos trazer X. Então, eu tenho que impulsionar Y. Nesse Y é que nós vamos trabalhar. Então, aí o VP ele vai trazer para a gente o que a gente chama de tese de investimento. Ele vai olhar e falar assim, olha, eu vejo no meu produto o potencial de atração é esse. Vou dar um exemplo. Nós temos um produto que é um facility, que é o Universe. Né? O Universe é um benefício que as empresas podem contratar para os funcionários. Então, ela quer ofertar um desconto para o funcionário, ela quer ofertar o pagamento em folha, né? Ela contrata o Universe. E aí, na época, a diretora de Universe trouxe para a gente, olha, minha tese é a seguinte, o nosso cliente ele é mais fiel que o cliente digital em X%, o ticket médio do nosso cliente Universe ele é maior que o cliente digital em X%,
E ele chega pra gente e fala assim, ó, cada 1% de conversão que a gente tem, de atração de Universe, refletiria em X milhões pra gente. Então isso é uma tese de investimento. O time olha aqui e fala, pô, tem um potencial de ouro aqui, então como que eu vou atrair os clientes Universe? E aí o time vai, faz pesquisa de mercado, olha para todas as reclamações de cliente, vê onde a gente pode trabalhar. Então eu olho dentro da minha jornada, eu olho fora da jornada pesquisando. E aí eu trago de volta um monte de ideias pro VP, pro diretor. Tem um ponto importante que falou agora, que normalmente quando a gente escuta falar de problemas, de dores, a gente se afasta. Nesse caso não, a gente está verificando oportunidades. Exato. Então, exemplo, a gente está o tempo inteiro lendo as reclamações que as pessoas põem na Apple Store, no Google Play. Baixou o app, o app tá lento, o app tá... E a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Porque eu tenho uma meta de satisfação. Então, por exemplo, os times que cuidam de NSS, que é a satisfação, eles não têm um escopo definido. Se tem um time que não tem escopo, é esse. Porque cada dia é algo que pode estar afetando o nosso cliente. E aí nós vamos avaliar e ver como que eu torno a vida dele melhor, como eu quero satisfazê-lo. Eu tenho uma meta de satisfação. Sabe qual que é a nossa meta esse ano de satisfação? 80%. NSS de 80%. Desafiadora. Você sabe quanto que é o NSS nosso de loja? 92%. Vocês acham que a gente atende bem ou não os clientes? 92% de satisfação e é voluntária. Então você não convida... Não, vá lá, passe lá, né? Não, a avaliação é voluntária. Você chega no caixa lá, você pode avaliar ou não. Então é uma avaliação voluntária. Então, a gente... E é mais desafiador ainda. E mais desafiador ainda. Então, e a gente valoriza demais isso. Então, esse é uma meta que a gente vai focar nisso. Então, isso é exemplo. Então, atração de clientes. Pô, tem essa tese que é muito boa pra gente. Tem um potencial. Então, vamos aqui. E, inclusive, a gente fez um estudo com essa vertical de Universe para que a gente desenvolvesse o modelo que a gente opera hoje. Então, exemplo, todo mundo me pergunta assim, nossa, mas como que você conseguiu implantar essa estrutura toda? Cara, não é assim, acordei hoje, hoje nós vamos implantar. Não é assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, que fala assim, ó, não me fale o que você pensa, me mostre o seu portfólio. Então, se você tem um monte de ideias, teorias, livros que você leu, você ainda é acadêmico. Agora, quando você aplica isso e tem resultado, você passa a ter portfólio para mostrar. Então, óbvio, a empresa não vai mudar a forma. Como que eu pego uma empresa que é centenária, né, que tem os VPs, que são pessoas extraordinárias, né? Você pega um conselho deliberativo deles lá, um conselho administrativo, que são ex-presidentes das maiores empresas da América Latina. Esse cara é tudo gênio. Como que você vai pegar para esse cara, chegar lá com um livrinho debaixo do braço e falar assim, olha, se a gente implantar o OKR, vai ser melhor. Já começa por aí, eu não vou nem falar do livro, vou falar assim, o se, né? Então, se a gente... Então não existe isso. Você só consegue implementar algo se você mostrar valor daquilo. E aí você precisa provar. Então você tem que fazer conexão. Eu sou construtor de pontes, eu brinco, né? Eu tenho que construir pontes, integrar áreas, e aí eu pegar e conseguir fazer um trabalho com alguma área que top. Então você tem que ter uma boa comunicação, fazer um network legal, e aí você conseguir alguém que invista em você. E a partir desse, você começa a implementar isso. Então a gente foi no Universe, na época a diretora era a Juliana, e ela super comprou a nossa ideia da gente partir de um modelo diferente. Isso foi quando? Isso foi em 2022. Opa, até um tempo legal, vai. Aí fizemos do meio do ano até o final do ano. E apresentamos os resultados. Quando a gente apresentou o resultado, a gente apresenta o resultado para quem? Conselho e presidente. Olha, algo muito bom está acontecendo nesse produto nosso aqui, que é a Universe. Aí nós pegamos, aqui nós fizemos a POC, experimentamos o modelo, assim, assado. E aí veio 2023. O presidente chega para mim e fala assim, não, agora esse é o modelo. Adaptem.
vocês vão se adaptar. VPs, agora nós vamos começar a dar tese de investimento. Você acha que foi um negócio fácil? Não é fácil, né? Então, assim, aí você tem que capacitar a galera, ir lá, conversar. Hoje, se você consultar a galera lá, ninguém quer outra coisa. Porque mas teve toda uma construção que foi feita. Então, a gente passou 2021 inteiro falando sobre o tema, tentando implementar, não conseguia. Aí foi para 22. Em 22 começamos a procurar as conexões necessárias. Começamos ainda no meio do ano a testar em Universe. E aí em 2023 a gente desceu o modelo para a companhia. E aí se você pega os resultados, assim, é surpreendente, assim, né? Então você pega uma participação em 2020, que era 1% do resultado da companhia, para 2023 representar 16% do resultado da companhia, né? Você se tornar o maior varejo do Brasil. Isso é o maior varejo do Brasil, sendo que a gente trabalha só em um segmento, que é o farmacêutico. Então a gente é maior que Carrefour, é o maior varejo do Brasil. Então hoje são 3 mil lojas. Então como que eu consigo inaugurar 300 lojas por ano? Por ano? Né? Por ano. Então você imagina, eu tenho que garantir que o crescimento da nossa malha de lojas ele esteja sendo atendido pelo sistema, porque hoje a gente olha para todo o back-office. Então meu capítulo de agilidade ele foi crescendo, ele foi tomando expressão dentro da companhia. Ele atuava só no núcleo de negócios digitais, né? E aí ele foi crescendo. Então foi dando resultado, foi crescendo. Hoje a gente olha a VP Digital inteira, né? A gente só não olha os times de infraestrutura. A gente olha back-office, plataformas e os times de produto digital. Então a gente tem olhado para tudo. E essa é a luta diária, de você pegar e ir construindo isso. E aí, o melhor é que hoje a gente consegue dar visibilidade para a companhia, que isso eu acho que é uma coisa importante. Quando você faz uma feature, então assim, você pensou lá atrás, você recebeu um objetivo, você pensou no seu portfólio, baseado nos objetivos, estabeleceu um portfólio, construiu. Se você não provar o resultado que isso teve, aí você tira nada. Porque se o resultado vem, Alisson, beleza. Mas foi por causa do que você fez ou não? Pô. Entendeu? Então, a gente se preocupou muito nisso. Falou assim, se chegar lá na frente eu não conseguir provar. E aquele resultado foi do meu trabalho, né? Exato. Então, assim... É óbvio, né? É o time, é o capítulo de produto, capítulo de engenharia, capítulo de design, é todo mundo junto. A gente trilhou o processo pelo qual nós vamos rodar. Mas eu chego lá no PM e falo assim, como você mensura o resultado dessa feature? Ah, não sei, então nem faz. Isso é uma mudança muito radical. De você chegar, mas eu preciso mensurar o retorno disso aqui. É muito importante, porque assim, a gente está falando de entender como a gente consegue medir, provar, tangibilizar o impacto daquela feature, daquela solução, daquele projeto. Como tu falou, houve crescimento, mas como eu posso saber que foi o meu projeto, foi o meu produto, foi aquela iniciativa que realmente deu esse resultado? Então, tá falando do planejamento, sabe? Como é que eu consigo tangibilizar, como é que eu consigo ter alguma métrica que eu possa verificar que isso aqui, quando estiver em produção, vai ter um resultado? Como é que eu consigo dar visibilidade? Vamos pensar assim, Como você sabe que um banner está vendendo? Você vai anunciar um produto num banner. Como você sabe se aquele banner está vendendo ou não? Então você vai ter que taguear esse processo. Quem clicou, e aí você tem que rastrear toda... Quantidade de clique, né? Quantidade de clique, não só isso. E se ele clicou, entrou na página de produto e saiu, não pôs no carrinho? Então eu vou começar a mensurar. Então quantos cliques na página de produto? Quantas visitas na página de produto vieram do banner? X. Agora, da página de produto para o carrinho, quantos itens foram? Só que ainda continuo tagueando, mas eu quero só puxar os que foram vindos do banner.
Aí do carrinho vai pro checkout. Eu tenho que continuar tagueando, mas ó, rastreia lá atrás. Então a gente teve que usar toda começar a trazer isso pro time de engenharia. Cara, a gente tem que taguear as jornadas. Senão a gente não consegue dar rastreio. Isso consome tempo do time. Aí a gente tem que chegar nos VPs, a área de negócio, que é quem paga, e fala assim, ó, só que é o seguinte, o capacity do time vai ser reduzido, porque nós vamos taguear toda a jornada. Não, mas não precisa, porque aí a partir disso, qualquer inovação que a gente fizer, a gente consegue saber se tem defeito ou não. Então, esse é um exemplo, né? Se pensar num banner. Se você tem um produto, NSS, satisfação, eu olho lá as reclamações e vou categorizar essas reclamações. Então, lentidão. E a lentidão, eu tenho que olhar lá, então ver, mas qual que é o celular da pessoa? A lentidão é generalizada? Ela é num tipo de aparelho? Um horário específico? Um horário específico. Então aí a gente vai pegar e vai estudar isso e vai implementar alguma solução. Implementamos. Eu poderia simplesmente começar a acompanhar para ver se diminuiu a reclamação em relação à lentidão. Isso já me daria um retorno, o que a gente está entregando de fato. Mas a gente quer ir no detalhe. Então, para isso, a empresa tem que comprar essas ideias, ela tem que investir. Então, a empresa investiu, a gente implementou times de Martech que fazem todo esse acompanhamento de jornada. Então, assim, é uma política. Aí você começa a desenvolver toda uma estrutura nova que todo mundo tem que comprar. Então, o time de engenharia chama o pessoal e fala assim, cara, como que a gente tagueia? Vamos criar uma boa prática de tagueamento. Aí implementa isso nos times. Lá na homologação, a gente tem que garantir que isso está sendo respeitado. Então se vai ser no sonar que a gente vai criar os gates, mas é muita insistência de culturar as pessoas. Então a gente tem que montar essa cultura. Pegar um ponto, tá, te interromper um pouquinho. Como o nosso tempo é um pouco limitado, a gente podia conversar bastante aqui, mas assim, olhando o crescimento dos últimos 3 anos foi assim, surreal. Olhando a quantidade de lojas que são abertas anual também, né? Tu trouxe muita parte de estrutura que foram comprado baseando em dados, não foi de achismo. Tem um corpo aí de C-levels muito assim, vou falar quando a gente fala no Ceará, porretas, tá certo? Sim. Então, olhando daqui pra frente, o que puder compartilhar, como é que tá hoje a RD, né, a Raia Drogasil? Voltado agora, para esse ano a gente quer chegar nesse ponto, nesse patamar. Eu sei que você compartilhou que o Hub de Saúde é um direcionamento da empresa. Falou que, vou até corrigir aqui, é atuar na saúde integral das pessoas em todos os momentos da sua vida. Tá atual, tá perfeito. Tu falou de taguear jornadas agora, falou de construtor de pontes, então tem muitos pontos que fui anotando. Mas daqui para frente, do próximo 6 meses, não fala de um ano não, porque é muito tempo. Nos próximos 6 meses, até o final de 2024, existe já uma diretriz, vocês estão trabalhando para isso, como é que está realmente a RD em relação a isso, e também no final quiser compartilhar se existe alguma vaga, alguma oportunidade, já que a gente está no Agile Trends e esse momento, né, de oportunidades surgindo, sendo um pouco menor do que as pessoas que estão procurando, como é que está a RD nesse caso tenha, como é que seria encontrar essas oportunidades. Então compartilha só um pouquinho como é que está os próximos passos da RD dos próximos 6 meses. A gente tem crescido muito no conceito de Omni, né? Então de você ter o mundo digital, é o Phygital, né? Então de você ter o mundo digital e o mundo físico integrados, né? Então hoje você pode abrir o seu app da Drogasil, o app da Raia, você pode agendar um exame pelo app para você fazer numa farmácia mais próxima de você. Você pode agendar vacinação, você pode comprar e retirar na loja, né? Isso é uma coisa interessante. 70% da venda digital é compra e retiro. Mesmo? Porque a gente está muito perto do cliente. Hoje são 3 mil lojas em todo o Brasil. A gente é a única nacional. Todos os nossos concorrentes são regionais, né? Então a gente está muito próximo do nosso cliente. Então para ele é muito mais. A gente lançou ano passado a entrega rápida. Então a gente entrega em 20 minutos. Então isso são. E aí o que a gente está buscando, né?
Hoje a gente quer ser o melhor app de varejo. Simples assim. A gente quer ser conhecido como o melhor app de varejo. E é para isso que a gente está buscando uma satisfação de 80% e hoje já é um dos maiores, assim, eu posso dizer, de download é o maior. Mas a gente quer ser... Quantitativo já alcançou. O quantitativo agora já alcançou. qualitativo. Agora queremos qualitativo. Vanei, pode falar, desculpa. E assim, então, esse é o grande conceito que a gente quer. Agora, você tinha perguntado lá de mercado e tudo mais. Hoje, na agilidade, nós no momento estamos sem vagas, mas a gente tem vaga de desenvolvimento, desenvolvedor, tem vaga de produto, né, PMs. Então, assim, entrando no site da rd.com.br, né, você pode descobrir quais são as vagas, ou no próprio LinkedIn da RD, você pode se inscrever às vagas. Né. Eu sempre brinco assim, né, o nosso lema lá é gente que cuida de gente. Né, então, a RD é uma empresa muito humana nesse sentido. Assim. Então, é uma empresa que ela acolhe demais todo mundo. Né? Então, é uma empresa muito bacana de você fazer parte. Principalmente porque você toca nesse ponto que é a saúde das pessoas. Né? Você vê, durante a pandemia, a gente habilitou todas as lojas que tinham geladeira e freezer para ser centro de vacinação. Zero, não se cobrou nada. A gente liberou o agendamento no app integrado ao SUS, então você podia ir lá agendar a tua vacinação e usar uma das nossas farmácias. Se não me engano, foram 700 farmácias que estavam habilitadas para isso. Foi uma iniciativa, então é isso que eu falo, é participar da saúde integral em todos os momentos da vida. E com a parte, juntando gente que cuida de gente, perfeito. Então assim, a gente vai colocar as informações da RD, tá bom? Na descrição, para quem quiser realmente procurar as vagas, as oportunidades. E tu, Carol, quer trazer algum ponto? A gente está finalizando aqui o episódio. Acho muito bom, gostei muito da sua apresentação, Vanner, e conte com a Tempo Academy para construir essa jornada de fralda a fralda. Mas é interessante, tanto que a gente fala muito de parceria realmente, né? De ganha-ganha. Então, um podcast, como tu falei no começo, está aqui por conta também da Tempo, por conta do Agile Trends, do Dayrton. Então, a gente está muito nesse ponto de parceria, de desenvolvimento, de crescimento. E a gente está muito junto nesse ponto, principalmente de, eu tenho uma empresa gigante, da RD, que está crescendo assim, exponencial, literalmente. E por que não conectar a Tempo, tô até mexendo, né? Conectar a Tempo para desenvolver e capacitar, por mais que você já é um professor, você já é um mentor, já tem assim uma estrutura gigante, mas a conexão está feita, espera muito estar em outros momentos juntos também. Ivanez, gostaria muito de saber de ti, deixar algum ponto, alguma mensagem. Nosso público aqui, a maioria, estão iniciando a agilidade, tá bom? Então, escutando de uma potência agile, gostaria muito de saber quais são algum direcionamento que você gosta de passar para as pessoas que fizeram atenção de carreira, que estão iniciando a agilidade e estão concorrendo com profissionais que já têm experiência. O que eu tenho falado muito, o meu time até fica me zoando, né? Tem duas coisas que eu falo sempre para eles, né? Tenha o seu case. Sempre. Em tudo que você for fazer, tenha o seu case. Então, você vai entrar num time, quais são as métricas do seu time? Então, qual que é o seu lead time, qual que é o seu throughput, qual que é a sua eficiência de fluxo, como que está o CFD. Se chegou num time, faça isso. Estabeleça quais são as suas métricas e comece a descrever todas as iniciativas que você vai começar a rodar com o seu time e os resultados que você vai ter. Né? Na engenharia o pessoal fala muito assim, ponha seu nome na placa. Então se você não faz o seu case, se você não é capaz de vender o seu peixe, né, você não gera ROI, né, você não tem retorno. Qual é o retorno da agilidade? Se vocês pararem para se perguntar assim, qual é o retorno da agilidade? Né? Eu sei, claro, qual é o retorno que o meu time dá e por isso que estamos aqui no Agile Trends, com um case premiado, né? Um turnover baixíssimo dentro do time, um capítulo que só cresceu
nos últimos 3 anos. Você vê um monte de layoff acontecendo para lá e para cá, né? Mas por quê? Porque a gente tem case. E isso é uma coisa que eu bato muito forte em todos os meus agilistas. Qual é o seu case? Então, eu quero o seu case. Então, todo mundo tem que trabalhar e montando o seu case. Então, vai começar na agilidade? Saiba assim. Eu tenho feito uma pergunta, Alisson, Carol, assim, quando eu vou fazer uma entrevista, então eu tô aqui no Tempo Academy. Se eu fosse entrevistar a Carol, eu falo assim, ó, Carol, tô aqui na Tempo Academy, estamos com redução de custo, tô com uma lista de nomes aqui. Por que eu não corto a Carol? Essa é a pergunta da tela azul na galera, assim, ninguém consegue provar pra mim qual é o retorno. Se você falar assim, porque eu mantenho o clima do time legal, não é para isso que você está sendo pago. A gente tem que lembrar, por que foi implementada a agilidade na empresa? Né? Eu tinha gestão de projetos tradicional. Eu estou buscando o que com a agilidade? Eu não estou buscando clima. A gente está buscando performance, a gente está buscando eficiência, eficácia, a gente está buscando resultado. Então tenha o seu case, monte o seu case. E a segunda coisa que eu falo para todo mundo é assim, a segunda frase, essa é a que eu mais me zoom, é assim, todo mundo vem falar, reclamar alguma coisa para mim, ou que tá difícil fazer não sei o que, eu sempre pergunto assim, o que te impede? Então, exemplo, você vai trabalhar numa empresa, o que te impede de falar com o diretor? O que te impede? A gente que cria barreiras virtuais e o que te impede, de fato? Nada. Então, assim, se você tem um bom discurso, se você tem uma ideia legal, então, proponha, né? Demonstre o que você quer, mas mostre resultado. Não vá falando de ideias. Mostre o portfólio. Então, se você tiver case, você tem portfólio. E aí você consegue evoluir muito mais rápido. Então, não criem barreiras invisíveis aí que não existam. Perfeito. Eu falo muito por meus times, no qual hoje eu estou como coordenador de agilidade lá no Banco do Nordeste, que é o nosso cliente, estou na NG Software, mas na empresa que eu estava antes, eu falava muito, seja seu protagonista. É você que realmente é o tomador de decisões da tua jornada. Você sabe que eu roubei um cara incrível do Banco do Nordeste, que é o João Batista. Eu sei disso, trabalhamos junto. João, um abraço pra ti, viu? Mas eu sei muito bem disso, já tentei puxar ele de novo para outro canto, mas não quis ir não. Por isso tu falou assim, gente que cuida de gente. Eu falei, não, perfeito, lembra do João agora. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, sobre o protagonista, sobre você realmente ser o detor da sua jornada, de você não esperar pelo outro, exato, de você estar um passo à frente, mas você tem que saber para onde você quer ir. Todo mundo fala, o ponto para ir da Alice das Maravilhas, né? Qualquer local, se não souber, é bem-vindo. Não foi com essas palavras, né? Mas beleza. Então, assim, se você não souber o direcionamento, então, deixar a vida me levar, não existe mais isso, entendeu? Então, os times que eu sempre atuo, puxo muito isso dele, o resultado de vocês, não é do Alisson. Eu estou aqui mais conectar, construir pontes, estou mais para puxar algum direcionamento, tentar tirar algum ponto que possa impedir o seu desenvolvimento profissional. Mas a gente poderia falar demais, né? Como já está terminando, muito obrigado pra caramba. Não teria essa honra se eu fosse a tempo de estar falando contigo nesse ponto, realmente. E eu fico muito feliz, tá bom, de estar nesse momento. Agradeço pra caramba. E lembrei agora, tava falando, meu primeiro curso de métricas foi contigo. Olha aí. Então foi online. Eu lembro que tinha comprado, tava na concorrente. Não vou falar o nome agora, mas eu atuava lá. E eu comprei um curso de métrica digital online. E foi onde realmente foi um ponto que me incomodava muito. Alguns amigos comuns que a gente tem falaram, como é que tá o conhecimento de métricas? Muito fraco, mas já comprei um curso. Já tem uma ação. Então, assim, parabéns. Te admiro bastante, tá bom? Te acompanho pra caramba. E fico muito honrado de estar aqui contigo, na minha frente, trocando esses bate-papos, tá bom? Carol, quer deixar algum recado? Vaneira, obrigada. Parabéns aí pelo caso, parabéns pela sua jornada. Obrigada por esse tempinho de ensinamento que foi muito enriquecedor. Muito obrigada, viu? Obrigado e precisando é só chamar. Tá bom, então assim, gente, muito obrigado. Mais um episódio aqui do Agilize Podcast, diretamente do Agile Trends 2024. Estamos aqui com o Varney. Então, pro próximo, já a gente vai ter outras gravações.
Quem não viu ainda o Agile Trends, corre, tá bom? Que aqui tá muito interessante, tá muito empolgante. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia, até a próxima. Valeu.